Eu tenho a sensação, quando eu termino o aviso, que eu esqueci um monte de coisa. Amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Abre a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu tenho uma palavra aos nossos corações hoje, muito importante. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga célula. Eu espero. Está na Bíblia, tá, irmão? Eu até recomendo os irmãos, não tem problema nenhum de você usar a Bíblia do celular. Nenhum. Tem pecado. Você não vai perder sua salvação por isso. Você não vai deixar de andar, nada a ver. Mas eu recomendo que você use a Bíblia impressa para você ter o hábito de aprender a achar os textos bíblicos na palavra. Porque é bom que a gente aprende a manejar a palavra. Não é isso, irmãos? Não tem problema nenhum você usar o celular. Eu só estou dizendo o seguinte: tenha o hábito também de manusear as folhas da Bíblia, a palavra. Isso é importante, tá bom? Inclusive a neurociência tem nos ensinado isso, quando você evita, como que faz bem para o seu cérebro, evitar o excesso de tela. Ajuda muito. Então evita muitos problemas, como você ter altas doses de dopamina, de prazer, e você não, daqui a pouquinho não tem mais foco, daqui a pouquinho você não tem concentração. Como é que uma pessoa vai ler a Bíblia se fica 3 horas com o celular? Né? Aí vai ler a Bíblia no celular. Aí pronto, arrebentou. Sem contar que quando você vai ler a Bíblia no celular, aparece lá, oi sumido. Oi sumida. Na hora que você vai ler a Bíblia, o cão aparece nessa hora. Não é isso? O inimigo aparece na hora, oi sumida. Na hora que você está lendo a palavra do Senhor. Entendeu? Aí começa um monte de notificação. Sai fora. Vai para a Bíblia. Amém? Então uma recomendação pastoral. Amém? 1 Tessalonicenses, eu vou ler só apenas um versículo, capítulo de número 5, versículo 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado, vamos orar mais uma vez. Pai, é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, porque carecemos da sua graça. O vaso é de barro, mas o vaso está na mão do olheiro. Fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, esse texto aos irmãos Tessalonicenses traz para nós uma reflexão muito importante sobre gratidão. Eu amo falar sobre gratidão. É um tema que fala muito ao meu coração, porque a gratidão é uma das virtudes mais nobres e mais lindas que podemos cultivar. A gratidão é o desejo de Deus para conosco, porque quando você é grato, você olha a vida com mais leveza. Certo autor diz assim: a capacidade de reclamar é o adubo da miséria emocional, mas a capacidade de agradecer é o combustível da felicidade. Quem não agradece vive numa miséria emocional, mas quem agradece vive uma vida feliz. Você nunca vai ver uma pessoa grata e infeliz, mas todo ingrato ele é infeliz. Por isso que o texto está dizendo, em tudo dai graças, e tudo é tudo. Nós temos que ser gratos a Deus em tudo na nossa vida. Billy Graham diz o seguinte: nada mais fará para restaurar o contentamento e a alegria da nossa salvação do que um verdadeiro espírito de gratidão.
Um espírito de gratidão restaura em nossas vidas a importância do contentamento e da alegria em nossas vidas. Aristóteles chega a dizer que a gratidão é um dos sentimentos que mais depressa envelhece. Uma vez eu escutei um pastor dizer o seguinte: o ingrato é o seguinte, todo bem que você faz para o ingrato, ele escreve na areia. Mas aquilo que você não pôde fazer para o ingrato, ele escreve na pedra. Porque todo bem que você faz, ele escreve na areia, porque apaga rápido. Mas aquilo que você não pôde fazer, ele escreve na pedra, para nunca mais esquecer. Nós precisamos entender que a gratidão é importante na nossa vida. Irmãos, como é difícil conviver com uma pessoa que vive reclamando de tudo. Você não precisa dizer o nome. Você conhece alguém que vive reclamando de tudo? Opa, fala não. Quem conhece alguém que vive reclamando de tudo? Nada está bom, parece que o mundo está devendo ela. Parece que o mundo está devendo ele. Meu irmão, ninguém te deve nada. Nós estamos neste mundo, pelo contrário, nós que devemos tudo a Deus e às pessoas. Amor, generosidade, compreensão, nós devemos isso. Que isso, pastor? Sim, no sentido que é o nosso dever sermos gratos. Por quê? Ah, pastor, eu conheço pessoas que falam isso, eu não dependo de ninguém. Eu tenho a minha vida, eu não dependo de ninguém. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você depende sim. Todos nós dependemos um dos outros. Sabe por quê? Ninguém faz sucesso sozinho. A luz que você tem na tua casa, alguém tem que colocar. A comida que tem que estar na tua mesa, alguém tem que acordar 5 horas da manhã para plantar, colher, vender, distribuir, para depois chegar no supermercado, para depois chegar na tua casa. Está entendendo? Ou seja, nós dependemos um dos outros. Toda pessoa que é ingrata, ela tem uma raiz de egoísmo e de arrogância. Todo ingrato é soberbo. Por isso que ele fala assim, eu não dependo de ninguém. Ele é um egoísta e um arrogante. Porque se você olhar a sua vida, você depende de todo mundo. Fica gripado. Igual homem. Homem não pode gripar, parece que é o fim do mundo. Você imagina se homem tivesse que engravidar, irmão? Rapaz, um homem pega uma gripe, parece que Jesus vai voltar naquele dia. Pega uma febre, acabou. Eu me lembro de um colega de faculdade, que ele ficou doente em cima da cama, 3 irmãos botaram um terno preto, pegou um hinário e cantou um hino fúnebre. Ele gripado, porque parece que vai morrer. Uma gripe, não é verdade? Aí você para no hospital, aí tem enfermeiro para cuidar de você, tem médico para cuidar de você, tem gente para te limpar, tem gente para te dar banho. Meu irmão, e aí, você já depende de todo mundo. Escute isso aqui, nós devemos ser gratos sim, porque nós dependemos um dos outros para absolutamente tudo. Só quem são as pessoas que vão prevalecer? São as pessoas que têm um coração grato. A falta de gratidão torna a nossa vida mais pesada. A falta de gratidão faz as portas se fecharem. Vale a pena se esforçar para viver uma vida grata. Até na hora da oração nós temos que ser gratos. Filipenses, capítulo 4, 6 diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplica e com ações de graças. A gratidão faz você vencer a ansiedade. Quanto mais grato você é, menos ansioso você é. Quanto mais gratidão você tem, menos ansiedade, aquela ansiedade que corrói o coração, aquela ansiedade que te rouba a tua paz. Alguns neurocientistas chegam a dizer que pessoas que exercem mais gratidão, ela tem um sono melhor. Até a ciência está estudando sobre a importância da gratidão. Cuidado com o inimigo da gratidão. Alguém chega a dizer que a gratidão é uma traição contra a humanidade. Talvez o inimigo da sua gratidão é porque você se faz de vítima o tempo inteiro.
todo ingrato gosta de se fazer de vítima. Todo ingrato, ele fica se comparando com os outros. Ele sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. O ingrato, ele faz comparações e ele sempre tem um sentimento de vítima. Qual é o problema do sentimento de vítima? O sentimento de vítima alimenta o seu ressentimento. Você fica rancoroso, fica magoado com todo mundo, e você acha que todo mundo está te devendo tudo, e você está perdendo a oportunidade de ser grato ao Senhor. Nós precisamos reconhecer se nós somos gratos ou ingratos. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um velório, isso me chamou muita atenção. Eu fui fazer um velório, e aí, fazendo um ofício fúnebre, dando uma palavra de consolo, de conforto, de uma senhora, e aí o filho dessa senhora pediu a palavra. Ele falou assim: pastor, eu queria deixar uma palavra aqui. Eu falei: para quem que você quer deixar a palavra? Ele: para a minha mãe. Só que a mãe dele já tinha morrido. Ele disse assim: eu quero dizer para minha mãe o que eu nunca disse para ela. Ele disse assim: eu morava a 200 metros da casa da minha mãe, e eu nunca disse para minha mãe que eu a amava. Então eu quero dizer agora para minha mãe que eu a amo, que eu sempre a amei, e eu nunca disse para minha mãe o quanto eu sou grato, e quanto eu amo a minha mãe. Ou seja, ele disse para a mãe em morte aquilo que ele não disse em vida. Nós precisamos ser gratos às pessoas em vida. Nós precisamos dizer para as pessoas o quanto nós amamos em vida. Nós precisamos reconhecer as pessoas que fizeram diferença na nossa vida agora, hoje. Nós não podemos deixar para depois. Não, por quê? Eu vou falar depois. Eu não preciso dizer. Precisa dizer sim, porque não existe honra e gratidão silenciosa. Honra e gratidão precisa ser expressado, está entendendo? Nós precisamos expressar a gratidão. Eu sou grato no meu coração. Não existe isso não. Não existe gratidão silenciosa. A gente precisa dizer. A gente precisa expressar a nossa gratidão. Agora, a gratidão é algo interessante. John Miller chega a dizer que quão feliz é uma pessoa depende da profundidade da gratidão. A gratidão, ela gera um nível de fidelidade tremendo. O que de fato significa gratidão? A palavra gratidão, no original, no grego, vem da palavra eucaristel, que é dizer gratidão, agradecer, sentir gratidão e dar graças. Do latim vem de charis, que significa, ou gratia, significa presente, dom, algo recebido pela graça. Toda pessoa grata, ela entende gratidão no seu intelecto, no seu sentimento e no seu comportamento. Então a gratidão, ela passa, segundo Tomás de Aquino, por 3 regras, por 3 graus, por 3 níveis. Primeiro, um homem reconhece o benefício que recebeu, ele entende. Depois, ele louva e dá graças por isso, ele expressa com sentimento. E terceiro, ele presta a retribuição no lugar apropriado, no momento oportuno, de acordo com as suas posses de cada um. Porque, como eu disse, não existe honra silenciosa. Você pode ter a honra e a gratidão aqui na mente, mas você precisa louvar essa gratidão, e também precisa expressar essa gratidão na vida das pessoas. É o que nós chamamos de materializar a gratidão. Toda vez, por exemplo, que eu viajo com os meus pais, saio com eles, levo para um restaurante, eu não deixo os meus pais pagarem a conta, porque eles pagaram a minha vida inteira na infância. Meu irmão, mas é cada facada. Meu irmão, só a graça. Esses dias eu comprei algo para mim, o Espírito Santo falou assim: compra para o seu pai também. Vira e mexe, acontece comigo. Eu vou comprar alguma coisa, o Espírito Santo compra para fulano também.
compra para o seu pai e diz o quanto que você é grato pela vida dele. Porque a gente precisa expressar o nosso nível de gratidão. Dando um presente, dando uma oferta, expressando amor e gratidão pelas pessoas. Ah, pastor, mas tem muita gente ingrata neste mundo. Quem está disposto a fazer o bem tem que ter a coragem para lidar com a ingratidão. E outra coisa, a gente não faz o bem esperando nada em troca. Toda vez que você fizer o bem com alguém, abaixa a sua expectativa. Para de achar que todo mundo vai te reconhecer. Não vai te reconhecer. Nem todo mundo vai reconhecer o seu valor. Nem todo mundo vai reconhecer a tua ajuda. E você não vai parar de ajudar por causa disso. Seja maduro. Seja madura para ajudar todo mundo e não esperar nada em troca. Mas você vai ser grata a todo mundo que te fez bem. Porque gratidão não se cobra, mas se ensina. Você não cobra gratidão, você pode ensinar os seus filhos sobre gratidão. Você pode ensinar as pessoas à sua volta. Mas se você fizer o bem, coisa mais triste do mundo é alguém que te ajuda e fica a vida inteira jogando na tua cara. É aquele parente que te emprestou R$100. Você já até pagou, mas ele joga até hoje. É melhor você pedir no banco do que você pedir para parente. Deu um silêncio de repente aqui, irmão. Está entendendo, irmão? Então assim, faça o bem, não deixe de fazer o bem a ninguém. Porque uma pessoa foi ingrato com você. Se você parar de fazer o bem às pessoas e de ser grato, você está fechando uma porta do favor de Deus na sua vida, porque a gratidão é a chave que abre a porta do teu futuro. O teu futuro de bênção vai depender da gratidão que você libera. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Gratidão não se cobra. A gratidão é o seu olhar diante da vida. A gratidão é como você olha a vida. Olha, interessante que a Bíblia fala o seguinte: olha, se os seus olhos forem mal, tudo será mal. Porém, se os seus olhos forem bom, tudo será luminoso. Uma pessoa grata, ela tem um óculos diferente. Entendeu? Uma pessoa grata, ela tem um óculos diferente. Ela é grata a todo mundo, mas ela não cobra a gratidão de ninguém. Ela faz o bem a todo mundo, mas não cobra o retorno da gratidão de ninguém. Se você faz o bem, fica tranquilo, não vai ser a pessoa que você ajudou que vai te retribuir. Quem vai te retribuir é Deus. Ele vai tocar até em pessoa que você nem conhece para ser bênção na sua vida. Toda pessoa que é grata ama louvar a Deus, independente das circunstâncias. Quer ver um exemplo de uma pessoa grata a Deus na dor? Paulo e Silas na prisão. Diz a Bíblia que Paulo apanhou, foi humilhado, foi chicoteado, foi preso. Quando deu meia-noite, o que ele começou a fazer? Reclamar. Não. Murmurar. Não. Ensanguentado, sofrendo. Meia-noite, ele começou a louvar a Deus. O louvor que ele trouxe abriram as portas das prisões, quebraram as correntes. Por quê? Porque toda pessoa grata quebra as cadeias das prisões na sua vida. Toda pessoa grata, quando louva ao Senhor, as cadeias são quebradas e as portas são abertas. Tem alguém aqui que é grato a Deus aqui nesta noite? Que Deus levanta uma geração de pessoas, de homens e mulheres com um coração grato. Quem faz parte desse exército de homens e mulheres que tem um coração grato ao Senhor? John Wesley, fundador do movimento metodista, disse: o louvor abre porta para as mais graça. Quanto mais louvor, mais graça. Irmãos, você já tentou experimentar passar uma semana sem reclamar? Sem reclamar do sol, sem reclamar da chuva, sem reclamar de nada. Sabe aquele negócio, na vontade de reclamar, você fala assim: calma aí, Senhor. Você já reparou que talvez, para pensar que a reclamação pode ser um comportamento automático de um ciclo vicioso?
A gente cresceu ouvindo o seguinte: quem não chora não mama. Você tem que reclamar. Você tem que murmurar. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai numa empresa, compra um negócio, a pessoa não te entregou o produto e você não vai lá rever aquilo ali e reclamar. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você viver um espírito de reclamação na sua vida. Nada está bom. Se você tem um problema, vai lá e resolve. Se você tem uma questão, vai lá e resolve. Agora, fazer daquilo ali um cavalo de batalha, uma tempestade num copo d'água que nada está bom, passe pelo menos uma semana sem reclamar. Tenta construir o hábito da gratidão. Se livra do vício da gratidão. Enfrenta esse vício. Como, pastor? Comece a agradecer pelas pequenas coisas da vida. Você já agradeceu hoje por ter tomado café da manhã? Você já agradeceu você bateu esse prato de 1,5 kg de comida hoje na hora do almoço? Ah, graça, irmão. Aí faz assim, ainda bota o prato e faz assim, tô cheio. Aí faz assim, não sei o que eu comi, tô passando mal. Ah, eu sei que você comeu. Você agradecer a Deus pelas pequenas coisas da vida. Levar e buscar seu filho na escola. Tomar um café da manhã. Ter um momento de sentar com a família. De viver o aqui e o agora. Celebrar a Deus de estar num culto como esse, orando, recebendo oração, louvando ao Senhor, recebendo uma palavra como essa, que pode mudar a tua semana, o teu mês e a tua vida. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus porque tomou um sorvete? Comeu uma pipoca, foi no cinema? Coisas simples. Coisa comum. O próprio Deus nos deu esse exemplo de um elogio. Qual foi a última vez que você elogiou alguém por alguma bondade que essa pessoa fez na sua vida? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo que a pessoa fez? Lembra do batismo de Jesus? Quando João Batista está no Rio Jordão, vem Jesus para ser batizado. Na hora que o João foi batizar Jesus, diz que apareceu uma pomba, diz o texto que apareceu uma pomba do céu, e veio uma voz ecoando, dizendo o seguinte: este é o meu filho, em quem comprazo a minha alma. O próprio Deus elogiou Jesus, uma expressão de gratidão, e eu e você não quer elogiar ninguém. E você não quer agradecer a ninguém. Se o próprio Deus elogiou o Mestre Jesus, agradeceu a esse é o meu filho, em quem me compraz a minha alma, por que você não quer agradecer o que a professora fez por você? Por que você não quer agradecer o que o seu patrão fez por você? Por que você não agradeceu o que as pessoas fizeram por você? Qual foi a última vez que você elogiou a sua família, a sua casa, seu pai, a sua mãe? Aí o filho vai comer dentro de casa, não tem nada para comer hoje. Eu sou daquela geração que fala assim: mãe, tem o que para comer? Ela falava assim: comida. Em vez de você reclamar da comida da sua mãe, da casa do seu pai, da sua mãe, aprenda a agradecer porque você tem um teto. Elogie as pessoas. Como é importante ter um elogio honesto, verdadeiro, eficaz, de compartilhar, de valorizar. O que Deus está falando quando falou: esse é meu filho em quem me compraz a minha alma? A gratidão é tão forte, que eu fico imaginando Jesus, depois daquele batismo, ouvir aquela palavra, e a importância do incentivo, do estímulo, de destacar isso. Lembra quando Jesus é chamado para ressuscitar Lázaro? Lázaro estava 4 dias morto, já cheirava mal. É interessante, segundo a tradição judaica, havia uma possibilidade do morto ressuscitar no 3º dia, mas Jesus só chega no 4º dia. Porque a tradição judaica dizia o seguinte: até o 3º dia pode acontecer alguma coisa, mas Jesus chegou no 4º, por isso que estava todo mundo preocupado, porque se não chegou no 3º dia, então não aconteceu nada, então significa que no 4º não vai acontecer nada. Então Jesus falou assim: eu estou quebrando a tradição, eu estou quebrando o protocolo,
eu estou quebrando a expectativa humana, porque para vocês, ele poderia ressuscitar no terceiro dia, mas só eu vou fazer ele ressuscitar no quarto dia, cheirando mal. Agora diz a Bíblia que quando Jesus chega no sepulcro e fala, olha a oração de Jesus. Jesus agradece. Diz a Bíblia que o texto fala assim, e Jesus dizendo, Pai, eu agradeço, porque o Senhor ouve a minha oração. E logo após ele falou assim, Lázaro, venha para fora, porque a gratidão pode trazer vida àquilo que está morto. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Talvez algumas áreas da nossa vida está morto, talvez algumas áreas da vida está destruído, talvez algumas áreas da nossa vida está sem vida. Sabe por quê? Porque a gente só sabe reclamar. A hora que você começar a agradecer pelas lutas, pelas adversidades, Deus vai trazer vida na sua história. Tem alguém aqui hoje que decidiu viver debaixo de gratidão? O efeito da reclamação é terrível. Charles Spurgeon chega a dizer que 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Bom, se reclamar resolvesse, a torcida do Vasco já era campeã. Tô brincando. Aí, Chico, arrebenta, né? O efeito da reclamação é terrível. O efeito da reclamação gera resultados terríveis. Prejudica a vida. Prejudica o ambiente. Trabalha com uma pessoa que vive reclamando no setor de trabalho. Você já trabalhou num setor de trabalho que a pessoa chega no bom dia. Você fala, bom dia para quem? Só se for para você. Você conhece alguém assim? Jesus está falando aí, irmão. Você conhece alguém que fica o tempo todo, porque a gratidão envenena um ambiente. Eu me lembro de um amigo que me contou numa empresa, que o chefe, o dono da empresa, proibiu as pessoas falarem a palavra problema. Proibiu. Aí você chegava com um relatório para resolver e falava assim, olha, eu tenho... Aí você pensa que ele falava um problema, eles falavam assim, nós temos aqui uma oportunidade. Aí chegava na empresa com um problema cheio de coisa para resolver. Aí toda a empresa mudou a palavra problema para oportunidade. Então todo mundo, quando tinha alguma coisa para resolver, olha só, hoje a reunião nós temos algumas oportunidades para resolver. Sabe qual foi o resultado dessa empresa? Mudou o ambiente drasticamente, e o resultado da empresa melhorou, e o faturamento da empresa subiu, porque eles pararam de olhar o problema como problema, e olharam o problema como oportunidade de crescimento. Alguém recebe essa palavra aqui? Você não tem um problema na tua vida, você não tem um problema na tua casa, você não tem um problema no teu ministério, é Deus usando esse problema como uma oportunidade para você ficar mais crente, para você orar, para você ser um homem de Deus, para você ser uma mulher de Deus. Os problemas, recebe essa palavra aqui hoje, são oportunidades de Deus para o nosso crescimento e para exercer uma vida de gratidão. Alguém tem soluções na sua vida aqui hoje? Alguém tem oportunidade na sua vida aqui hoje? Então entenda, pessoas negativas, para cada solução ela arruma um problema. Você conhece alguém assim? Você fala uma coisa, a pessoa, não sei não, hein, pastor? Só a prova. Pessoas ingratas, a cada problema, a cada solução, ela arruma uns 10 problemas. Agora, pessoas gratas, não. A cada 10 problemas, ele arruma uns 50 soluções. Ninguém aguenta conviver com alguém que vive reclamando de tudo. É um nível de estresse absurdo. Isso gera insegurança, falta de controle, desamparo. A ciência chega a dizer que pessoas que vivem reclamando de tudo têm baixa imunidade, alteração no sono. Baixa imunidade, altera o sono. O pessimismo exagerado
libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol é considerado o hormônio do estresse. Aí a pessoa não dorme bem, fica ansiosa, fica estressada, cospe marimbondo o dia inteiro, reclama da vida. Em vez de ficar brigando com os nossos defeitos, em vez de ficar brigando com as nossas imperfeições, por que você não cultiva a gratidão de Deus na sua vida? Isso traz uma regulação emocional. É interessante, né? Na neurociência existe um estudo chamado da neuroplasticidade do cérebro, que o nosso cérebro ele tem a capacidade de se adaptar, de modificar as estruturas do nosso cérebro em decorrência de uma resposta de uma situação que você viveu. Então, por exemplo, você sofreu um acidente, o seu cérebro, ele vai sofrer algumas alterações. Você viveu uma experiência negativa, o seu cérebro sofreu algumas alterações. E aí, frente a essas experiências da vida, você começa a ter algumas modificações na sua vida. No seu cérebro, no seu pensamento, nas suas crenças, na sua maneira de enxergar a vida. Que isso é chamado de neuroplasticidade. Quando você para de reclamar e começa a agradecer, o seu cérebro começa a entender que existe uma nova adaptação acontecendo. Começa a entender que tem uma nova possibilidade de existir. E você começa a ver pessoas, por exemplo, em quadro de depressão, começa a melhorar os sintomas de depressão, começa a melhorar os sintomas de ansiedade. Por quê? Porque o foco dela está na gratidão. Quem está comigo, diga amém. Agora, entenda algo. Você nunca irá além da sua vida sem uma profundidade da gratidão. Você vai até onde o seu nível de gratidão for. Então, se você não agradece ou agradece pouco, você não vai longe. Agora, quanto mais você é profundo na sua gratidão, mais a bênção de Deus se multiplica. Ou seja, agradeça o que você tem para alcançar o que você sonha. Vou repetir, agradeça o que você tem para alcançar o que você sonha. Você só vai alcançar o que você sonha se você agradecer o que você tem hoje. Tem muita gente querendo um monte de coisa, mas tudo que tem é rejeitado. Reclama da casa, reclama dos filhos, reclama da família, reclama de tudo. Em Mateus capítulo 15, versículo 32 em diante, fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem está comigo aqui, diga amém. Olha que interessante. Jesus estava preocupado com a multidão. E a multidão, ele tinha medo de aquela multidão desfalecer no meio do caminho. Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Ele, temos alguns pães e alguns peixinhos aqui. E aí eles falaram: mas o que é isso para alimentar essa multidão, Senhor? Jesus falou assim: me dá os pães e me dá os peixes. Jesus pegou os pães e peixes. Ele poderia mandar acontecer uma multiplicação, sim ou não? Ele poderia ordenar uma multiplicação, sim ou não? Ele poderia pedir um exército de anjos para distribuir comida para todo mundo, sim ou não? Mas ele não faz isso. Diz a Bíblia que ele pegou os pães e peixes e, tendo dado graças, e distribuiu, e aconteceu a multiplicação. Ele agradeceu poucos pães, ele agradeceu poucos peixinhos, e o que aconteceu? Aconteceu uma grande multiplicação. Na gratidão há a multiplicação. Você quer ver multiplicação de bênção na sua vida? Para de reclamar e comece a agradecer. Se Jesus agradeceu, quem sou eu e você para reclamar? Porque poucos pães e poucos peixes sem gratidão não alimentam ninguém. Mas alguns pães e alguns peixinhos com gratidão alimentam você e alimenta uma multidão e ainda sobra. Talvez você não está vendo as coisas se multiplicarem na tua vida porque você reclama demais. Esse aqui, eu já cansei de atender pessoas e falar assim: pastor, isso aqui é salário de homem.
esse salário não serve para nada. Sabe quando que você vai receber um aumento? Nunca. Porque quem não é fiel num pouco não está credenciado para entrar no muito. Quem não é grato pela vida que tem não está credenciado para ter uma vida melhor. Que lição linda! Agradeça o que você tem para alcançar o que você sonha. Agradeça pelos seus filhos, agradeça pela sua casa. Use as suas palavras para abençoar. Você conhece alguém que na hora de pedir, a pessoa pede no varejo, mas na hora de agradecer, agradece no atacado. A pessoa pede assim: Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá tua unção, me dá tua graça, abre a porta de emprego, me dá um aumento, abençoe na faculdade, abençoe os meus estudos, abençoe os meus filhos. E na hora de agradecer, ela faz assim: obrigado por tudo. Se você pede de forma específica, agradeça também. Obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha igreja, obrigado pelo meu ministério, obrigado pelo meu pastor, obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dá hoje, obrigado por este café da manhã, obrigado pela minha casa, obrigado pelo ar que eu estou respirando, obrigado pelo louvor, pela palavra, obrigado porque até aqui. Seja específico na sua gratidão. Não existe gratidão silenciosa. Provérbio 18, 21. Há poder em nossas palavras. Tenha a linguagem da gratidão. Use palavras de gratidão. Expresse os motivos da gratidão em sua vida. A sua palavra pode criar o céu na sua vida ou pode criar um inferno. Porque tem gente que tem o deserto do tamanho da sua língua. Não era para o povo de Israel ficar 40 anos no deserto, mas a murmuração foi um fator que fizeram aquele povo ficar no deserto. Então tem deserto que era para a gente ter saído há muito tempo, e a gente não saiu porque fica reclamando o tempo todo. E na hora e que vai tirar você desse deserto é quando você passar e nós passarmos a agradecer a tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. A gratidão é tão interessante, irmãos, que hoje a neurociência tem estudado os efeitos da gratidão. Vários artigos no PubMed, no Cielo, vários neurocientistas, tem até alguns cursos de neuroteologia que estudam os fenômenos espirituais, religiosos, do efeito da oração. O que neurologicamente pode acontecer na oração? O que pode acontecer neurologicamente uma pessoa que agradece? Há vários estudos, e a ciência tem comprovado que a gratidão melhora a qualidade de vida. A ciência tem comprovado isso, que pessoas gratas melhoram o seu relacionamento, melhoram o seu sono, melhora a sua imunidade, melhora a sua saúde física, melhora o seu contentamento diante da vida. Você passa a ter um senso de satisfação da sua vida. Ou seja, uma pessoa grata não fica desesperada querendo ter algo novo, ela já é feliz com o que ela tem agora. É a ciência da gratidão. Se você quer ser grato, tem que aprender a lidar com a ingratidão. Agora tem uma outra coisa. Gratidão não é aquela positividade tóxica, que você é positivo o tempo todo e nega a sua realidade. Não é isso. Quem é grato não nega a realidade difícil que está vivendo, não nega a realidade dura que está vivendo, mas exerce uma coisa que nós chamamos de contentamento. A gratidão nos ajuda a ouvir e acolher as nossas emoções negativas. Por exemplo, apóstolo Paulo, ele chega a dizer lá em Filipenses, que ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, uma pessoa grata, ela não finge que não está vendo a sua realidade,
Uma pessoa grata, ela não nega a realidade. Ela pode até saber, a realidade é dura, ela é difícil, eu não nego, eu não finjo que está acontecendo, mas em vez de eu sofrer com aquilo ali, eu vou acolher aquela dor, aquela angústia, e eu vou aprender a conviver com aquele tempo de vida. É o tempo de dor, é o tempo de chorar, então eu vou chorar, eu vou sofrer. É o tempo de alegrar, eu vou me alegrar. Ou seja, uma pessoa grata, ela não se abate ao ponto de entregar a vida, os pontos da sua vida, por causa do sofrimento, e nem ela se deslumbra com a vitória. Ela tem maturidade, sabe ser grata a Deus no tempo da vitória, e sabe ser grata a Deus no tempo da dificuldade. Isso é gratidão. Respeitar os pequenos começos da vida. Gratidão. E a gente precisa entender que é uma atitude que muda a vida. Você lembra dos 10 leprosos? Jesus cura 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Quem é você nesse cenário? Quem somos nós nesse cenário? Você está na igreja porque quer receber uma bênção e ir embora? Ou você é uma pessoa que está aqui para adorar a Deus, e se Ele derramar uma bênção, você está aqui para agradecer a Ele? O Senhor curou 10 leprosos, porque o ingrato só se relaciona por interesse. O ingrato só se relaciona pelo interesse. Eu lembro uma vez que eu fui pregar no estado do Mato Grosso. Foi lá que eu aprendi a tomar tererê, voltei viciado nisso, tomo todo dia. Hoje, inclusive, tomei tererê. Tem que ver com o nosso presidente do clube aí, para poder ativar o clube do tererê aí na igreja. Eu me lembro que eu cheguei numa casa de um pastor, ele me tratou com tanta gratidão e honra na casa dele, ele não me avisou, quando eu abri a porta, tinha tanto presente em cima da mesa, da cama, tinha cartão, tinha cesta. Aquilo ali me impactou, e ele escreveu, e a esposa dele escreveram uma carta, dizendo: olha, nós somos gratos por te receber na nossa casa. Presente. Eu me lembro que, né, Time, que fui pregar numa igreja, ficamos num hotel, 3 dias pregando na igreja. Toda vez que a gente saía do quarto do hotel e voltava, tinha uma cesta de presente em cima da cama. Está repreendido toda inveja aqui, Jesus. Está repreendido. E mensagem de carinho, mensagem de amor, mensagem de bênção. Hoje, inclusive, falei com esse pastor, ele dando testemunhos, várias vezes falou para mim, do que isso mudou a vida dele. Ministério crescendo, abençoado, porque a gratidão te leva além. Escuta isso aqui, 10 leprosos foram curados, só um voltou para agradecer. Esse um que voltou para agradecer, ouviu outra coisa de Jesus, diz assim: a tua fé te salvou. 9 foram curados, só esse que foi curado e ainda ouviu de Jesus: a sua fé te salvou, porque a gratidão sempre te leva além. A gratidão sempre faz algo crescer na nossa vida. Ela cria vínculos de solidariedade, ela cria fonte de fidelidade. A gratidão, mesmo sendo algo simples, ela carrega uma linda virtude em nossas vidas. Nós precisamos agradecer a Deus, nós precisamos agradecer as pessoas e aprender a celebrar cada momento. Albert Einstein disse o seguinte: existem 2 maneiras de você viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre, e a outra é como se tudo fosse um milagre. Quem é grato, olha para a vida como tudo se fosse um milagre. Nos Estados Unidos tem um feriado nacional chamado Feriado de Ações de Graças. O país para agradecer a Deus pelas bênçãos. A gratidão é a chave que abre a porta do futuro. Você nunca irá além da sua gratidão. Ou você acha que todo mundo é obrigado a fazer tudo por você? Ainda que você tenha um funcionário que você pague todo mês para ele trabalhar para você, você precisa ser grato a ele por tudo que ele tem feito. Seja no aeroporto, seja
no ônibus, seja na van, onde você estiver, exercer a gratidão. Tem uma história que eu acho muito interessante, que é atribuída ao escritor, poeta, jornalista Olavo Bilac. O seu amigo era dono de um sítio, e aí ele falou para o Olavo: olha, eu tenho um sítio, eu quero vender, e eu queria que você fizesse um anúncio desse sítio. Tem algumas pessoas que falam: você tem duas alegrias no sítio, uma é quando você compra e a outra é quando você vende. Esse cara não queria ficar mais com o sítio, ele não queria mais ter esse sítio, estava cansado desse sítio. E aí ele falou assim: Olavo, eu quero que você faça um anúncio no jornal para vender esse sítio. Aí Olavo Bilac pegou o papel, a caneta e escreveu um anúncio. E o anúncio foi assim, ó: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no seu extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Uau! Isso foi para o jornal. Meses depois, ele encontra com esse amigo: e aí, vendeu o sítio? Eu desisti. Por quê? Quando eu olhei o anúncio do meu sítio e eu vi que você escreveu do meu sítio, eu falei assim: não está à venda mais não, chega, o sítio é meu. Ele não estava conseguindo enxergar a beleza das coisas que ele tinha. O ingrato, você pode fazer tudo por ele, ele não consegue reconhecer o que tem. Agora o grato, ele consegue ver a beleza da sua vida. Cuidado com aquilo que você reclama, pois aquilo que você reclama pode ser o sonho de muita gente. Olha só, eu me lembro uma vez que eu estava em São Paulo. Naquela época não tinha aplicativo de celular, Google Maps, Waze, não tinha nada disso. E aí eu estava perdido do carro. E aí como é que se fazia antigamente para achar o lugar? Você parava num posto de gasolina ou num ponto de táxi, sim ou não? Eu parei num ponto de táxi, perdido em São Paulo, imagina. Eu, aqui do Rio, fui morar em São Paulo. E aí você começa a falar, eles já começam a ver o seu sotaque, aí é uma guerra. Eu me lembro que eu parei num ponto de táxi e falei assim: meu amigo, eu estou precisando chegar num lugar tal lugar, tal rua, assim, assado. O taxista falou assim: faz o seguinte, eu vou sair do ponto e você me segue que eu vou te levar até lá. Eu falei assim: tem algo estranho. Eu falei: rapaz, que negócio estranho, esse cara vai me levar. Mas eu confiei. Ele saiu do ponto de táxi. Você sabe que quando o taxista sai do ponto, ele perdeu a vaga e perdeu o dinheiro. Ele, cara, perdeu a vaga, perdeu o dinheiro, vai gastar gasolina para me levar para um lugar e ele não me conhece. Tem algo estranho. Mas Deus faz isso, irmão. Deus cuida de você no mínimo de detalhes. Aí ele foi, eu fui atrás com ele. Aí eu fui olhando e falei: rapaz, realmente está chegando aonde eu quero chegar. Foi chegando. Veja como é que é a gratidão. Quando eu cheguei no local determinado, aí eu olhei e realmente era onde eu queria chegar. Falei: rapaz, que história é essa? O cara perdeu a vaga dele, gastou gasolina, andou quilômetros e quilômetros só para me levar e ele não me conhece. Parece que ele está fazendo algo que um amigo faz pela gente. Aí ele desceu, olhou para mim e falou assim: meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não me conhece, eu também não te conheço, mas quando eu olhei o seu carro, eu vi que estava escrito assim: Macaé, Rio de Janeiro. Naquela época eu morava em Macaé. Macaé, Rio de Janeiro. Eu falei: o que tem? Ele: uma vez eu estava perdido lá na sua cidade. E eu não sabia chegar no local que eu deveria chegar. E alguém largou tudo e me levou para um local que eu precisava chegar. E quando eu olhei você, disse: agora é a hora de eu retribuir com gratidão o que fizeram para mim. Porque a gratidão, ela propaga. A gratidão vai longe.
Você é abençoado sem perceber. Aquele cara queria retribuir a gratidão. E eu fui abençoado pela gratidão daquele homem. Você já imaginou quando você começar a fazer isso? Você já imaginou como é que o lugar que você trabalha começar a fazer isso? Já imaginou isso na igreja, irmãos? Nos ministérios? Imagina isso em casa, na família. Aquela expressão daquele homem foi tão forte que me impactou. Porque a gratidão, ela é essencial em nossas vidas. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas nós temos que treinar a sermos gratos. Nós precisamos exercitar a gratidão na nossa vida. Nós precisamos expressar a gratidão na nossa vida. Eu sei que vai ser muito difícil, tá? Porque são anos e anos as pessoas com esse hábito de reclamar, de nada tá bom. Reclama porque tá sol, reclama que tá chovendo, reclama que tá tudo, reclama de tudo, nada tá bom. Mas o Senhor quer mudar agora a nossa mentalidade, o nosso coração. Eu quero profetizar aqui, chega um tempo de Deus na nossa vida. E esse tempo de Deus vai começar dentro de nós. Quando nós mudarmos a nossa mentalidade, quando a gente mudar o nosso coração, quando a gente mudar a nossa essência e dizer, eu sou grato pelo aquilo que Deus fez, eu sou grato pelas bênçãos, eu sou grato também pelas lutas. E importa a luta que você está passando, não importa a dor que você está passando, aprende com a gratidão no meio desse caos. Não é negar a realidade, é acolher com contentamento. Está difícil, mas seja grato. Chora aos pés do Senhor, mas não perca a tua esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Louve mais a Deus na sua casa, louve mais a Deus na sua igreja. Seja grato ao motorista da van, seja grato ao motorista de ônibus, seja grato às pessoas que não fazem nada por você, seja grato a todos. Seja grato àquelas pessoas que estendem as mãos para você. Seja grato à pessoa que te deu um bom dia no meio da rua. Seja grato àquele que te ajudou num tempo difícil. Para de achar que é obrigação de todo mundo. Seja grato ao seu funcionário, não é só porque você está pagando que você tem o direito de humilhar. Seja grato. Seja grato aos seus pais. Seja grato. Ah, pastor, mas eu já sofri muita ingratidão. Mas não seja você um amargurado, ingrato também. Se essa pessoa não valorizou o bem que você fez, faz para outra pessoa. Faz para outra pessoa. Continua o ciclo virtuoso de gratidão. Eu falei esses dias para trás, eu me proíbo deixar entrar o veneno da ingratidão no meu coração. Quantas pessoas que eu já ajudei e viraram as costas, estou nem aí, continuo ajudando a próxima. Bora, quem é o próximo que eu vou abençoar? Quem é o próximo que eu vou ajudar? Quem é o próximo que eu vou investir? Não estou preocupado com isso. Olha, eu te dei um exemplo de um taxista que nem me conhece, foi bênção na minha vida, por causa de uma semente que eu plantei lá atrás. Deus faz brotar uma colheita lá na frente. Não fique criando expectativa que a pessoa que você ajudou vai ser grata a você. Nem sempre vai ser assim. Continua você sendo grato a todo mundo, mas não cobre gratidão de ninguém. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Seja sincero. Seja sincero. Até as lutas que você passou na sua vida, duras, que fizeram você chorar lágrimas de sangue, se você olhar com calma, até isso a gente tem que ser grato, porque você amadureceu com essa situação. Você ficou mais forte nessa situação. Quando você tem que lidar com a traição, como é difícil. Quando você lida com a injustiça, como é difícil. Mas depois você olha o que você se tornou. Um homem, uma mulher forte, dependente de Deus, passou a orar mais, passou a buscar mais a presença de Deus. Você se tornou uma nova criatura. Deus te lapidou nessa situação. Aí você fala, eu tenho que agradecer a Deus. O vale foi duro, mas eu agradeço a Deus. Foi difícil, bendito seja o nome do Senhor. Olha que Jó falou assim, se eu recebi o bem de Deus, por que eu não posso receber o mal? Bendito seja o nome do Senhor. Gratidão.
É por isso que a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Sabe por quê? Porque até o mal que estão te fazendo está te empurrando para a prosperidade de Deus na sua vida. Você crê nisso? Talvez você não consiga enxergar hoje. Talvez você não consiga, mas continua sendo grato a Deus. Deus vai pegar a maldição e vai transformar em bênção em nossas vidas. Agradeça pelo salário que você tem. Agradeça pela comida que você tem. Agradeça pelo pouco que você tem. Agradeça pelo pão de cada dia que você tem. Agradeça pelo aquilo que chegou na tua vida até hoje. É a bênção e a provisão de Deus na sua vida. Alguém recebe essa palavra, pode dar um glória a Deus, bem forte, aplaudindo o Rei dos Reis, celebrando a Ele. Se coloque de pé e nós vamos orar. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos colocar as nossas vidas. E você que quer exercer a atitude de gratidão na sua vida, nós não vamos pedir nada. Eu quero te convidar a vir no altar só para agradecer. Não pedir nada ao Senhor. Hoje nós vamos agradecer a Ele. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos só agradecer. Nós não vamos pedir nada. Nós não vamos pedir nada, nós só vamos agradecer, porque na gratidão há a multiplicação, na gratidão há a bênção de Deus na nossa vida. Eu sei que pode estar sendo um momento de dor, pode estar sendo um momento difícil, não negue a realidade pode ser difícil, a realidade pode ser dura, pode ser cruel, eu sei que pode ser, mas nosso coração vai exercer o contentamento, a gratidão, a bênção de Deus na nossa vida. Vem aqui no altar. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Tudo que tenho vem de ti, amado.